Glória a Deus. Vamos lá, segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 16. Diz assim a palavra de Deus. Quantos amam a Bíblia, diga amém. Glória a Deus, vamos lá. E Davi implorou, diga comigo, implorou. Davi implorou. Tem uma tradução que diz assim, e Davi suplicou. Mas essa aqui está boa. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Verso 17. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. Verso 18, somente a parte A. 7 dias depois, a criança morreu. Amém? A criança morreu. Queridos, o texto que está diante de nós, o texto ora lido, merece muito da nossa atenção. Porque esse texto aqui vai elucidar, esse texto aqui vai clarear, esse texto aqui vai responder muitas indagações acerca da nossa vida diária com Deus. Porque o personagem principal do texto que nós lemos é nada mais, nada menos que Davi. Um homem que o próprio Deus qualifica ele como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que todas as vezes que saía para a batalha, ele vencia a guerra. Um homem altamente respeitado. Um homem que viveu grandes conquistas em Deus. E até hoje, irmãos, é considerado o maior rei que Israel já teve. No entanto, que quando nós formos a Israel, nós vamos presenciar com os nossos próprios olhos o carinho, o respeito, a admiração que o povo israelita tem por Davi. Só que é interessante aqui algo que merece a nossa atenção, irmãos. Aqui Davi, ele tem um filho. E a Bíblia diz que uma doença grave nasce nessa criança. E Davi não perde tempo, Davi vai orar. Davi vai suplicar. Davi vai implorar a Deus em favor da criança. Isso é tão sério, o nível de oração, de súplica que Davi tem diante de Deus em favor do seu filho, que a Bíblia diz que ele jejua por 7 dias. Por 7 dias Davi não come. Por 7 dias Davi, ele cancela a agenda real. Por 7 dias Davi se isola. Por 7 dias Davi se joga no chão. Imagina, irmãos, 7 dias, 24 horas, ininterruptamente Davi suplicando a Deus: Deus, cura o meu filho. Deus, quem está clamando aqui é o teu servo Davi. Olha pelo meu filho, olha por essa criança. Mas a Bíblia diz no verso de número 18 que 7 dias depois a criança morre. Por que Deus disse não para a oração de Davi? Interessante que no livro de João, no capítulo 14, no verso 13, o próprio Jesus dizendo: eu farei o que vocês
pedirem. Em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o versículo 14, olha o que diz. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Agora, irmãos, por que Davi ora e não tem a sua oração respondida? E é sobre isso que eu quero, em alguns minutos, irmãos, ministrar o seu coração, porque foi algo que eu busquei de Deus essa semana. E Deus me mostrou esse texto. E quando Deus resolve dizer não? E quando eu faço tudo bonitinho, eu sou dizimista, eu estou na oração, eu estou no Tadel, eu estou no culto, eu discipulo, eu faço tudo que manda o figurino, Bruno. Mas quando eu oro, Deus resolve dizer não. Fala para o teu irmão aí. E quando Deus diz não? É difícil, né, irmão? Até pronunciar isso. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados com o sim de Deus. A própria Bíblia diz, dele nós temos o sim e o amém. Mas a gente precisa entender algo, irmãos. Nós precisamos entender e compreender que nem sempre eu e tu e eu teremos o sim de Deus. Eu vou repetir isso. Nem sempre, irmãos, na nossa caminhada com Deus, escuta isso aqui. Nem sempre na nossa caminhada com Deus, eu, tu e eu, teremos o sim de Deus. Sabe por quê, irmãos? Anota isso daí, para você não esquecer. Além de Deus ser Deus, Ele também é Pai. E dizer não faz parte do método de ensino de todo pai. Levanta a mão e diga glória. Faz parte do método de ensino de todo pai. Porque você já pensou, irmãos, se todas as vezes que nós dobrássemos os nossos joelhos para orar, e todas as vezes nós recebêssemos o sim de Deus, na primeira vez que Deus olhasse para nós e dissesse não, nós viraríamos as costas para Deus. Sabe por quê? Fala para o teu irmão, Deus não quer criar filhos mimados. Deus, Ele quer criar filhos. Sabe por quê, irmão? Muitas das vezes, você quer filho. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu queria, na época daquele bonequinho Comandos em Ação, aqui de 2015, 2016. Comandos em Ação. Uma vez estou eu e minha mãe lá no centro, e aí era uma bolsa de plástico que via mais ou menos uns 100 a 150 soldadinhos do Comandos em Ação. Eu lembro que eu fiz um escândalo de menino mimado, querendo aquela bolsa que a minha mãe comprasse para mim. E eu fiz um escândalo de menino mimado. Você já viu menino mimado? Graças a Deus que aqui não tem. Glória, diga glória a Deus. Graças a Deus que aqui não tem. Mas eu fiz beicinho. Na época não tinha carro. Eu fui na frente da loja até a parada de ônibus assim, ó. Mamãe não comprou para mim. Isso foi há muito tempo atrás. E até hoje, eu nunca deixei de amar a minha mãe por causa de um não dela. Então o não, muitas das vezes, irmãos, serve para causar um divisor de águas na minha vida e na sua vida. Porque no dia que Deus resolve olhar para nós e dizer, Gracionei, eu não quero te ouvir. Mas Senhor, eu não quero comentar com você sobre esse assunto agora, eu não quero. Se nós não tivermos consciência de como Deus
trabalha de como Deus se manifesta, do propósito do não de Deus, irmãos, a gente acaba agindo como o Wendel de alguns anos atrás, cabeça para baixo, beicinho para fora, andando de forma mimada. Volta a olhar para o teu irmão e diz assim: olha, Deus quer criar filhos. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje, você em alguma vez na sua vida com o seu pai, você queria alguma coisa e seu pai disse não, e a sua mãe disse não. E eu quero te fazer uma pergunta: você nunca deixou de amar sua mãe, nunca deixou de amar o seu pai? Então ele dizendo sim, ele dizendo não, louvado seja o nome do Rei da Glória, aplauda ele, se você consegue entender isso. A oração de Davi não é atendida por Deus. Interessante, irmãos, que o texto nos mostra que Davi, ele se tranca no quarto por 7 dias, se joga no chão, jejua, não quer papo com ninguém, ele implora a Deus pela resposta. Mas a resposta não chega, mas a resposta não vem. Interessante, irmãos, que Davi aqui nos ensina algo, em meio a essa turbulência que o rei Davi está vivendo, que enquanto a resposta não chega, eu não devo parar de fazer a minha parte. Fala para o teu irmão: enquanto a resposta não chega, não pare de fazer a sua parte. Vai que hoje, irmãos, você está aqui, você clama a Deus, e é hoje a noite da sua resposta. Vai que Deus resolve virar para você e dizer: é hoje a noite do teu milagre, eu preciso fazer alguma coisa. No verso 18, 7 dias depois, a criança morreu. Deus não responde à oração de Davi. Momento de muita tristeza e tensão na casa real. Essa situação deixou Davi profundamente angustiado. A gente sempre ora, irmãos, esperando uma resposta positiva da parte de Deus. Mas a resposta que Davi recebe de Deus é um não. Fala para o irmão que está ao seu lado: o Espírito Santo. Não, mas fala com ânimo, por favor. Fala assim: o Espírito Santo quer nos ensinar a acatar com alegria o não de Deus. Dá um sorriso para o seu irmão. Eu sei que não é fácil, irmãos. Essa mensagem é desafiadora. Está falando para a Agatha. Uma das mensagens mais difíceis, irmão, de elaborar, de fazer, é essa aqui. Porque o não de Deus, irmãos, existe por 4 razões. Número 1, o não de Deus gera em nós crescimento e maturidade. Número 2, o não de Deus fortalece a nossa identidade. Se Ele é Pai, eu não posso esperar só o sim do meu Pai. O não também faz parte. Terceira razão, porque o não de Deus existe, é porque o não de Deus nos dá livramento. O não de Deus hoje pode ser um grande livramento de Deus acontecendo na nossa vida, irmãos. E quarta razão, porque o não de Deus existe, é porque o não de Deus hoje nos prepara para algo grande lá na frente, irmãos. Quem sabe você não está entendendo, quem sabe eu fiz uma enquete nos meus stories essa semana, qual o entendimento do não de Deus? Muita gente respondeu, e algumas respostas até que divididas, mas talvez você chegou aqui, irmãos, debaixo de uma situação que você não está entendendo. Quem sabe você tem feito tudo conforme o figurino manda, quem sabe você é rigorosamente religioso, quem sabe você é rigorosamente em dia com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua primícia, você não deixa faltar nada, você vem para a igreja, não falta um culto, mas quem sabe você recebeu um não de Deus na sua oração. Eu venho, meu irmão, nessa tarde, debaixo da profecia, debaixo da palavra profética, para declarar: o não de Deus hoje está preparando algo grande para você lá na frente, irmãos, em nome de Jesus.
Fala para o seu irmão, tem algo de Deus preparado para você lá na frente. Quem crê nisso, você pode dar um glória a Deus bem alto. Se você crê que isso é verdade na sua vida, você pode, oh meu Deus, você pode adorá-lo, você pode nessa noite se alegrar em Deus. Agora interessante, irmãos, que Davi ora, Davi suplica, Davi implora a Deus, olha meu filho. Deus, em outras palavras, Davi estava dizendo, é o sucessor da família real. Olha pelo meu filho. E quando ele recebe a notícia, o teu filho morreu. O que fazer, irmãos? O que fazer? Fala para o teu irmão, o que fazer diante de um não de Deus? Fala para ele, pergunta dele aí. O que fazer diante de um não de Deus? Qual é a nossa atitude? Qual foi a atitude de Davi? Será que Davi se desesperou? Será que Davi quis abandonar? Eu não quero mais ser rei de nada. Será que Davi deu a doida na cabeça do rei? O que Davi fez, irmãos? Diante do não que ele recebeu de Deus. Vamos para a Bíblia. Verso 19, olha o que diz. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? E aí eles responderam, sim, rei, a criança morreu. Verso 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois que Davi recebe a notícia, depois que Davi recebe a informação, Davi ele se restabelece. Davi ele tira força de onde não tem e volta a sua vida normal como rei. Irmãos, primeira coisa que Davi nos ensina, diante de um não de Deus, diante de um não de Deus, escreve isso aí, irmãos, a vida continua. Diante de um não de Deus, não é o fim da sua vida. Tem coisa de Deus grande para você viver com a tua casa, com a tua família. Fala para quem está ao seu lado, ei campeão, a tua vida continua. Olha aí, ó. A vida não acaba, irmão, diante de um não de Deus. A vida continua. Eu sei que não é fácil. Quando a gente faz tudo que Deus pede. Eu sei que não é fácil quando a gente, procura fazer tudo perfeito. E vem um não como resposta. Tem coisa que a gente não entende, irmãos. Certa vez Jesus com seus discípulos, os discípulos não estavam entendendo o que Jesus está fazendo, e Jesus olha para os discípulos, Pierre, e diz assim, o que eu faço hoje, vocês não conseguem entender e nem compreender, vão entender depois. Então tem coisas na nossa vida, irmãos, que acontece que a gente não consegue entender, mas Jesus está fazendo. Não sei se você está entendendo o que eu estou tentando te falar. Tem coisas que a gente vive, que tem coisas que estão acontecendo, que a gente não entende, mas Deus está fazendo, irmãos. Fala para quem está ao seu lado, Deus está fazendo algo na sua vida. A vida continua. Olha só, irmãos, Davi ele pode pensar assim, ó, eu já fiz de tudo que deveria ser feito. Eu já fiz de tudo, eu já orei, eu já jejuei, eu já fiz a minha parte, eu orei para Deus fazer a minha vontade e Ele não fez. Vida que segue. Então aprende isso aqui, irmãos. Nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus. Fala para o teu irmão, tu pegou?
O que a oração do Pai Nosso nos ensina? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente não ora dizendo, seja feita a minha vontade. Porque no livro de Romanos, no capítulo 12, verso 2, vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nem sempre a minha vontade é a vontade de Deus. Se a nossa identidade é de filhos, nem sempre o Pai nos dirá sim para tudo que a gente quer, irmãos. Escuta isso aqui. Se a nossa identidade é de filho, nem sempre o nosso Pai nos dirá sim para tudo que a gente quer. Davi, diante de toda essa situação difícil que ele estava passando, pelo menos algo deixou mais tranquilo. O quê? O fato dele ter tentado. O fato dele ter feito alguma coisa. Eu estou diante dessa situação. Uma coisa, eu não posso ficar parado. Eu tenho que me mover. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que ir para quarta-feira na oração no Zoom da Igreja da Família. Eu preciso correr, eu preciso mover, eu preciso fazer alguma coisa, porque é melhor eu receber o não de Deus por ter tentado ou não receber nada e não ter feito nada. Então Davi nos ensina isso também, que Davi pelo menos ele tentou, irmãos. Então eu tenho certeza. Tem uma frase que diz assim, nem todos que tentaram conseguiram, mas todos que conseguiram, um dia tentaram. Fala para o teu irmão, pelo menos tenta, irmão. Fala para ele aí. Fala, irmão, fala aí, ô campeão, pelo menos tenta. Pelo menos faz alguma coisa, pelo menos ora, pelo menos se consagra, pelo menos jejua, pelo menos vem para o Tadel, pelo menos participa 40 minutos da oração no Zoom da Igreja da Família. Vai que Deus resolve e se inclinar para você e atender o teu clamor. A vida muda. Agora tem coisa, irmão, que a gente não entende. É aquilo, irmãos. Que Deus ele complica, descomplica e depois ele explica por que ele complicou. Deus não está entendendo nada. E não é para a gente entender, irmão. É para a gente descansar nele. Fala para quem está ao seu lado, irmão. Não tente entender Deus não, porque ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, irmão. É aquela canção? Ninguém explica. Tem gente que fica assim, mas deixa eu tentar aqui entender, compreender. Não tem, irmãos. Porque Deus ele é assim, Deus ele complica, descomplica e depois ele explica por que ele complicou. Uma coisa eu sei, irmão, lá na frente você vai compreender tudo do que você está passando hoje, mas uma coisa eu te garanto, uma coisa eu te aconselho, uma coisa eu te oriento, não abandone o seu barco, não saia do casamento, não abandone essa empresa, continue levantando a mão, seguindo firme no propósito, dizendo, eu confio em Deus e em breve ele se levantará em meu favor. Em nome de Jesus. Então fala para quem está ao seu lado, diante do não de Deus a vida continua, campeão. Fala para ele aí, não pare, continue avançando. Continue avançando, continue avançando, continue avançando. Número 2, o que Davi nos ensina? Verso número 20. Isso aqui é interessante. Então Davi se levantou do chão, se lavou, se perfumou e trocou de roupa. Isso aqui a gente leu. Depois disso tudo, o que Davi resolveu fazer, irmão, diante do não de Deus? Será que ele mandou mensageiros com os principais líderes de Israel e diz assim, olha, manda o meu líder, profeta Natan, bater a minha conta, estou fora. Quero entregar tudo, quero entregar cargo, quero entregar reinado. Já acabou para mim, já deu. Já deu. E tem mais. De muitas das vezes que Deus me deu vitória nas batalhas, eu sempre levantava a mão e tributava a honra, a glória e o louvor a Deus. Eu sou conhecido em Israel
como aquele que louva o Senhor dos exércitos nas batalhas, nas vitórias. Tem uma coisa, eu não quero mais saber de Deus, não. Deus disse não para mim. Mas o que o texto diz? Depois que Davi se levantou, depois que Davi se lavou, depois que Davi se perfumou, depois que Davi troca de roupa, Davi entra no santuário para adorar o Deus da glória. Eita, Davi! Davi já tinha orado, Davi já tinha jejuado, Davi já tinha suplicado, Davi já havia feito tudo. Mas Davi não se desvia, Davi não joga a culpa em Deus. Davi se levanta, coloca um bom perfume, já fiz o que tinha que ser feito, já fiz a minha parte. Se a minha vontade não prevaleceu, eu me alegro, porque eu sei que a vontade do meu Deus é que prevaleceu nessa situação. Ele vai adorar a Deus, irmão. Ele entra no santuário para adorar a Deus. Agora, como é que você imagina que Davi entra no santuário? Pulando de alegria, irmão? Não. Você acha que Davi entra no santuário saltando e bailando? Como ele trouxe a arca de volta para Jerusalém, irmão? Imagine, o cara acaba de perder um filho. É aquilo que os nossos líderes sempre nos ensinaram, que nós temos que oferecer o nosso sacrifício de louvor, o nosso culto racional a Deus. Eu não estou com vontade de adorar, mas mesmo assim eu adoro a Deus. Eu não adoro quando eu tenho vontade de adorar. Adorar é uma necessidade. A adoração liga o homem a Deus, como também a adoração traz o céu, a terra, traz o céu, a tua casa, traz o céu, a tua família. Davi está com o coração angustiado, esbagaçado. Eu vou entrar no santuário para adorar o meu Deus. Davi adora. Não sei qual era a canção que Davi adora. Mas como Davi, eu posso imaginar aquela canção que a gente sempre canta aqui. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta, mas se vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der, mas se não der, aí Davi canta, minha fé não as coisas. Imagine Davi cantando. Bora, meu filho. O filho morreu, mas Davi está adorando. Somente Deus. A Deus seja o louvor. Igreja da família, adore. Se Deus, Ele é Deus. Se não fizer,
Se você compreende isso, levante a sua mão. Dele vem o sim, o amém. Davi tira a força de onde não tem. Entra no santuário para adorar a Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Olha Davi dizendo, olha Davi dizendo, olha Davi dizendo. Eu adoro. Pelo que Deus é, pelo que Deus é. Sempre ser. Se Deus Eu estou com meu filho morto, mas eu estou adorando meu Deus. Eu estou com a família sendo contra-atacada, mas eu estou adorando meu Deus. Está tudo dando errado para mim, mas eu estou adorando a Deus. O que falar de uma família onde está o pai, a mãe e os seus 3 filhos numa canoa, viajando, saindo de casa para ir para o culto, Vitão, numa canoa. E do nada, um crocodilo do papo amarelo surge e abocanha um dos filhos desse casal. Eu continuo adorando meu Deus. O que Davi faz? Eu vou parar de escrever salmos. Davi vai adorar a Deus. Davi olha para o Salmo 23 e diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No Salmo 25, Davi escreve: a ti, Senhor, elevo a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. No Salmo 34, o filho está morto. Mas Davi, no Salmo 34, ele diz: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, a minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza comigo do Senhor, juntos exaltemos o seu poderoso nome. Meu Deus do céu, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é essa? Que diante da luta, que diante da prova, que no deserto tem força para levantar a mão e adorar o nome do Senhor. Que dirá Sadraque, Mesaque e Abednego no livro de Daniel, no capítulo 3. Nabucodonosor recebe uma ordem, uma lei é estabelecida, que aquele que não adorar a estátua que o rei havia levantado,
seria lançado urgentemente em uma fornalha de fogo ardente. Só que lá existia 3 jovens da igreja da família. Tinha 3 jovens da igreja da família. Sadraque, Mesaque e Abednego. Os 3 jovens da igreja da família. Aí no verso 17, os 3 jovens olham para Nabucodonosor e diz assim: se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. Mas vem o verso 18: e mesmo que o nosso Deus não queira nos salvar, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nós somente adoraremos o Deus de Israel, o Deus de Israel, o Deus de Israel. Se Ele quiser me salvar, Ele me salva, mas se Ele não quiser me salvar, Ele vai continuar sendo Deus. É isso que a gente precisa saber, irmãos, que diante do não de Deus, vamos continuar servindo a Ele, vamos continuar adorando a Ele. Abacuque no capítulo 3, no verso 17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, mesmo que não esteja havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitona, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nas estábulas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe por quê, querida igreja? Nós não o adoramos por aquilo que Ele faz, nós o adoramos por aquilo que Ele é. Eu vou repetir até você parar de pensar no Flamengo ou no Vasco e pensa no Deus que te salvou. Nós não servimos a Deus por aquilo que Ele faz, nós servimos por aquilo que Ele é, igreja da família. Então levante a sua mão e adore a Ele por um minuto. Adore a Ele por um minuto, adore a Ele por um minuto. Adore a Ele por um minuto. Adore a Ele por um minuto. Para a gente terminar, primeira coisa, Davi, ele entende que a vida continua. Não é porque Deus me deu um não que a minha vida acaba, a vida continua. Segundo, diante do não, Davi não vira as costas para Deus. Fala para quem está ao seu lado: nunca vire as costas para Deus. Irmão, você sabia que isso é tão sério, que quando o sacerdote entrava no santuário para oferecer sacrifício, e Deus descia com fogo para consumir o sacrifício, você sabia que o sacerdote, ele nunca saía do santuário de costa para o altar, porque ele entendia que ninguém pode virar as costas para Deus. Ele entrava de frente e saía de frente do santuário. Então diga para quem está ao seu lado: nunca vire as costas para Deus, irmãos. Para a gente orar. Verso 24, olha o que diz. Verso 24. Você está com a Bíblia aberta aí? Olha o que diz o verso 24. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de quê, irmãos?
Era Eliseu? Quem, irmãos? Qual o nome do menino? Salomão. O projeto de Deus não era para o primeiro filho. O projeto de Deus era para Salomão. Então anota isso aí, por favor. Toda vez que Deus te disser um não, anota isso aí, bota no teu Instagram e me marca lá, que eu vou repostar. Toda vez que Deus te disser um não, é porque Ele tem algo grande preparado para você lá na frente. Ah, irmão, se fosse um gol do Gabigol, tu pulava dessa cadeira. Eu estou falando algo aqui, irmãos, que vai gerar algo para o teu destino. Eu vou repetir mais uma vez. Toda vez que Deus te disser um não, é porque Ele tem algo grande preparado para você lá na frente, irmãos. Então segura isso aqui, anota isso aí. Terceira coisa que Davi nos ensina: diante do não de Deus, Deus tem um propósito. Fala para quem está ao seu lado. Não, escolhe três, os três mais animados aí. Escolhe o Sadraque, Mesaque e Abednego. Fala assim: olha, diante do não, Deus tem um propósito na sua vida. Fala aí, deixa Deus usar os seus lábios, usar a tua mão, diga assim: olha, Deus tem propósito, Deus tem propósito, Deus tem propósito. Chegou um não para você, não te preocupa não é o fim, tem algo de Deus preparado e é algo grande para você lá na frente. Se o projeto não foi para o primeiro, vai ter Salomão nascendo na sua vida, irmão. Interessante que Jó também teve muitas perdas. Davi aqui perde um filho num dia. Imagine Jó, que perde 10 no mesmo dia. Jó perde riqueza, Jó perde bens, Jó perde status, Jó perde a saúde e quase perde a mulher. Agora imagine, muitos anos, Jó não entendendo nada do porquê de tantas perdas. Por que eu perdi 10 filhos, Deus? Por que eu perdi a minha riqueza, Deus? Por que eu perdi a minha saúde, Deus? Por que eu estou aqui, Deus? Porque tem algo grande na sua vida, Jó, preparado lá na frente. Tem algo grande preparado para você, Jó, lá na frente. É necessário, Jó, algumas coisas você passar. Porque tem coisas que estão acontecendo, Jó, na tua vida que você não entende. Na verdade, Jó, você não precisa entender, descansa. Porque lá na frente, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Lá na frente, Jó, tem algo grande preparado para você, Jó. Lá na frente, Jó, tem algo preparado, Jó. E Jó 42, verso 12, eu encerro agora. Fala para quem está ao seu lado: tem algo grande de Deus preparado para você lá na frente. Não, irmão, mas por favor, se fosse você, falava com ânimo. Diga aí para 3 pessoas, eu falo assim: ei, campeão, já estamos no final do culto. Fala para ele: já estamos no final. Diga assim: você chegou até aqui para liberar algo na sua vida. Você recebeu o não de Deus, te alegra, porque tem algo de Deus muito grande preparado para você lá na frente. Se você concorda com isso, pelo amor de Deus, levanta a tua mão e diga: pastor, é para mim essa palavra. Diga assim: pastor, eu tomo posse dessa palavra. Pastor, o mesmo Deus de Davi, o mesmo Deus de Jó é o meu Deus, e Deus tem algo grande preparado para a minha vida. Fique de pé, fique de pé, fique de pé se você acredita.